Estamos no ar com o seu Melhor de Três no melhor dia da semana. Terça-feira, claro, terça-feira é dia de Melhor de Três aqui no Kauai. Estamos atrasados por causa dele. Pode entrar, Rodrigo, fazendo favor, pelo amor de Deus. Almofada. Eu vou te falar, você tá impossível. Ele tá impossível. Tentando arrancar umas coisas dele aqui, umas notícias, mas é Só sempre, eu? É sempre muito difícil. Sejam bem-vindos a mais um Melhor de Três, a nossa live semanal que fala sobre futebol, as coisas do futebol, especialmente hoje num dia bem importante para a nossa seleção brasileira. Pois é dia de Brasil e Peru, eliminatórias da Copa. Vamos ver se a gente sobe aí um pouquinho mais na tabela de classificação. Hoje a gente ocupa a 4ª posição. Rodrigo Mussi, meu parceiro de toda terça-feira e de programa Melhor de Três. O Brasil tem que ter medo do Peru? Aquele clima quinta série. A gente começar essa live de hoje. Vai ter spoiler vai ter spoiler da Paloma hoje, né, Paloma? Vai ter notícia sua. E a gente não tem que temer o Peru. Não tem que temer o Peru. Você não tem medo do Peru? Não tenho medo do Peru. Por enquanto não tem. Daqui a pouco a gente vai falar bastante desse jogo. É um pré-jogo, um jogo tenso, né? Mas um jogo bem importante. Dorival Júnior fez algumas mudanças no time. Teremos um convidado muito especial para falar que entende tudo de futebol e mais um pouco, para a gente repercutir bastante as decisões do Dorival, especialmente sobre o capitão do time também, as mudanças dele. Mas antes, o que vem por aí no Melhor de Três de hoje, Rodrigão? Tem respostas na lata. Vai ter bastante, né? Acho que vamos ver se ele vai ficar tenso. Quem disse isso? Mas quem disse isso? Seleção brasileira, óbvio. Uma só mentira, que a Paloma já perdeu todas as rodadas para mim. Hoje não, calma lá, também não é assim. A gente tem que fazer o retrospecto aí, o aproveitamento. Comentário X, que voltou aí, né? Um X aí voltou a... Eu gostei desse quadro. Esse quadro é novo e é bem Gostei, bacana. É a primeira vez, hein? Sem pipocar, que é comigo, inversão de papéis. Inversão de papéis, inversão de jogo é o nosso quadro aqui. Vocês já sabem quando o nosso entrevistado faz uma pergunta para mim e para o Rodrigo Mussi. O nosso convidado de hoje é natural de São Paulo, tem 41 anos, formou-se em jornalismo. Há 10 anos é um dos principais apresentadores da ESPN Brasil. Já de antemão agradecer a ESPN, sempre aí liberando seus apresentadores, suas estrelas, para participar aqui com a gente do Melhor de Três. A primeira experiência como jornalista foi um estágio não remunerado na Jovem Pan em 2003. Sabe que eu também fui estagiária sem remuneração lá na Band. Bem interessante para começar aí a dar os nossos primeiros passos no jornalismo, especialmente no jornalismo esportivo. Por 1 ano e meio, antes de ser registrado, fez tudo na rádio. Trabalhava na produção, por trás de programas esportivos que eram comandados por figuras que ele sempre admirou como ouvinte, como Milton Neves, Vanderlei Nogueira, Nilson César, Flávio Prado e Luiz Carlos Quartarolo. Para poder falar pela primeira vez no ar na Jovem Pan, Vicari levou 3 anos. Foi uma longa jornada aí. E ao todo ele ficou na rádio por 11 anos. Na parte final ali da passagem pela empresa, fez dupla jornada ao trabalhar também no SBT, emissora na qual ficou entre 2011 e 2019. Lá ele pôde cobrir em loco Copas do Mundo de 2014 no Brasil, de 2018 na Rússia. E agora, como eu falei, ele é uma das estrelas da ESPN. Vamos descobrir também para qual time ele torce. Eita. Brunão, obrigada por ter vindo, obrigada por estar aqui com a gente, pra gente falar muito de futebol, que é o que a gente gosta, não é mesmo? É isso. Poxa, Paloma, obrigada pelo convite, bom te ver pessoalmente mais uma vez. Fazia muito tempo que a gente não se via, né? Fazia muito tempo. Rodrigão, prazer pessoalmente, tá? Fiquei até emocionado com esse currículo, mas também mostra que, poxa, eu tô há 20 anos aí, já tô ficando velho também na profissão. Hoje a gente vê a molecada chegando também, né, lá na ESPN, falou, poxa, eram os caras que me ouviam, que me assistiam, que me tinham, de certa forma, até como uma inspiração, como eu tive com todos esses grandes profissionais. Mas quero agradecer aí vocês o convite para estar aqui e conversar aí um pouco da carreira, mais de futebol, de seleção e tudo mais. Corta para nossa roletinha. Já vamos começar a me comprometer? A nossa roleta é muito linda com os nossos quadros. O nosso entrevistado gira a roleta para a gente ver. Cada programa é um programa.
Tá. Paloma, tem Quer polêmica dizer, hoje? não dá pra ver o programa anterior e já se preparar pra... Não. Porque eu vi muita gente legal que vocês trouxeram aqui, aí fiquei, poxa, Ó, seu parceiro Zé Elias depois veio. de tanta gente, o Zé Elias, tanta gente bacana que passou por aqui, então, Você mais uma também. responsabilidade. Obrigado. É isso aí, E eu sou estagiário dos dois, né? Tô aqui só aprendendo. Pô, vocês dois, Imagina. né? Paloma, Vicária, eu tô aqui Não. só aprendendo. E a almofada de novo Almofada aqui no colo. Entendi. Não quer a bola? Não a quero- bola não, né? Não. Cadê a nossa bola? Aqui, ó. Ah, tá aí. Ah, fica com os dois, fica com tudo. Com umas placas pra Mas é que você eu fico também. com a bola, vai ter o Peru pegando o Brasil hoje, Nossa, né? Tá, que beleza. tá Vamos forte. com a história do peru até o final da nossa live de hoje. Brunão, pode girar nossa roleta para ver por onde a gente começa a nossa vida hoje aqui no Melhor de Três. Então vamos lá, girando aí a roleta. Girando a Gira. roleta. Mas Quem quem disse disse isso? Boa. Esse quadro é bem legal. É. Posso começar, Rodrigo? Pode. E aí manda eu tenho ver. que acertar quem falou? Exatamente. É isso? Exato. A gente vai te dar frases aí e você São vai falar. várias. São 3. Você sabe que lá na ESPN, em algum momento ali no Bate-Bola Debate que eu apresentava, a gente tinha um quadro parecido, que era quem disse isso ou quem escreveu isso, e era sempre a mesma pessoa, era sempre um trecho da coluna do Tostão. E aí quem tava lá, os comentaristas sempre tentavam chutar alguma outra pessoa, mas era sempre o Tostão e demorou, assim, alguns meses o quadro até eles perceberem que era sempre a mesma Que pessoa. legal. E eu sou super fã do Tostão. Exato. Eu adoro a coluna dele, adoro a forma como ele fala de futebol, escreve, né? Especialmente sobre futebol, adoro mesmo. Nesse caso não é o Tostão, né? Não. Tá. Nesse caso a gente foi um pouco além. Tá bom. Vamos lá. Seguinte, para você que está assistindo a gente, manda a sua mensagem, participa, manda a sua reação também. Vocês participam junto aqui com a gente toda terça-feira do nosso Melhor de Três, com a nossa patrocinadora Master, que eu tenho que falar dela, graças a Deus. Superbet, que está sempre com a gente. Daqui a pouco tem umas dicas boas para o jogo de hoje do Brasil. Seguinte, quem disse isso? É um monstro de apresentador. Um dos melhores apresentadores que tem na ESPN. Alternativa A, isso foi em março de 2023. Alternativa A, Renata Fã. B, Eduardo Oineg. C, Craque Neto. Mas isso é sobre mim? Sim, Sobre é tudo você. sobre o senhor. Hoje o senhor, eu Ah, não sei se você sabe, hoje o senhor é o convidado aqui do Melhor de Não, é Três, porque então é um no pouco da sua vida. Tá bom. É. É Melhor- quase que um arquivo confidencial. É isso! Só não temos as mensagens, os depoimentos. Não, mas aí foi um baita É um elogio. monstro de apresentador, um dos melhores apresentadores que tem na ESPN. Olha, E ela corrigiu ali, vai. eu acho que eu lembro que o Neto já me elogiou e eu fiquei assim muito feliz quando o Neto me elogiou, eu fiquei super orgulhoso, porque eu também sou super fã do Neto. Então eu acho que foi o Neto. Certa que eu resposta! tô vendo, foi o Neto aí. Foi o Ela craque Neto. dificultou mais pra você, porque Por quê? aqui tá escrito assim, um dos melhor apresentador que tem na Não, mas ESPN. daí Aí fica ela muito na dá na cara do gol. Não, tem que pra não dar. dificultar um pouco. A gente Não, é mas- amigos no desafio é uma coisa à parte. Mas eu fiquei muito feliz quando o Neto me elogiou, então eu lembrava disso. Que figura, Neto. né? Nossa, é demais, Sim, demais. É um enorme. cara de um coração enorme, assim. Então, Todo mundo adoro o conhece- Neto. Eu não conheço ele pessoalmente, mas todo mundo que conhece ele fala bem dele. Ah, né? você tinha que conhecer. É. Ô, Rodrigo, ele vai falar um Rodrigo. Baita pessoa, vai, sua vez. Só pega a polêmica, né? Bruno é a maior farsa do jornal brasileiro, do esporte, Caramba, do alguém futebol. falou isso? Em dezembro de 2021. É a maior farsa da televisão brasileira. Dezembro de 2021? Quais as alternativas? Ah, tanta gente Calma, fala isso. pera Se eu aí. entrar no meu Instagram Não. agora, tem um monte de hater falando isso. Não, mas é conhecido. É uma É pessoa conhecido. Igor Coelho, apresentador do Flow. Mari Spinelli Pode ser. ou Eduardo de Menezes. Cara, eu imagino... Você é brigado com a... Eu quero saber, com quem desses três você é brigado? Não, eu não sou obrigado com ninguém, na verdade. Mas deve ter sido a Maria, isso é coisa da Mariana. Pra me xingar assim abertamente. Por quê? Ah, porque a gente troca farpas. É mesmo? É, em nome do entretenimento. Ah, mas são personagens ou é valendo? É de verdade? Não, de verdade não. Eu acho que ela não falaria, Acho isso que não. De verdade. Ah, foi brincando. Mas talvez ela tenha dito em algum lugar, assim, de brincadeira. Espero que tenha sido de brincadeira, Acertou. Você, Foi? Você tá muito bom, Boa. Brunão. Ela falou isso mesmo? Falou. Falou. Onde foi que Quando ela falou foi? isso? Foi no Flow Sport Club. No Flow?
Filha da mãe. Quando eu vou em podcast, eu só elogio. Pois agora. Pô, a Mari sabe de tudo, no futebol feminino, é um fenômeno, é muito nova e tal. Eu sempre jogo a bola, encho a bola dela. Vamos trazer a Mari aqui também pra ela. Então hoje eu vou falar uma frase bem polêmica, uma frase ruim dela pra vocês Vai, perguntarem. solta. Pro nosso próximo a gente dá pra... Mas se a Mari vier, acho que Peraí, ela vai se ela falar mal do vier. Vicário, hein? Não vai não? Não, tem que ser um elogio. Então é um elogio porque aí eu vou pegar ela de surpresa. É. Que a Mari é um fenômeno do jornalismo esportivo brasileiro. É, boa. Pronto, fecha aspas. Bruno Vicari, estamos em outubro de 2024. Seguinte, todo mundo erra, faz parte, mas tomara que você aprenda. Alternativa A, Zinho, Hendrick, então, no Palmeiras, ou Rodrigo Nestor, no São Paulo. Ah, eu lembro porque foi na minha cara essa. Essa foi o Nestor. É mesmo? Porque foi depois da conquista de São Paulo da Copa do Brasil. Pois é. Aí ficou aquela brincadeira, porque eu tinha feito uma crítica, não ao Dorival, mas eu tinha feito uma crítica a uma escolha do Dorival, porque eu entendia que ele estava num outro momento da carreira e tal, e aí deu uma repercussão grande naquele momento dele ir para o São Paulo, que era um time que lutava, assim, que tinha outras ambições na temporada, e no final o São Paulo acabou sendo campeão Ele tinha da Copa sido do campeão Brasil. da Libertadores Ele tinha sido- pelo Flamengo, Exato. aí saiu, aí o São Isso. Paulo contratou. E aí você, nesse contexto... Nesse contexto, isso. Aí eu fiz essa... É que deu duplo sentido. Tipo, você fala, não, duplo sentido assim. Sim. É, interpretação, Não, acho que você... a maneira como repercutiu, ela foi polêmica e ela foi crescendo conforme o São Paulo ia passando de fase na Copa do Brasil. O pessoal foi acompanhando Claro, e porque resgatando. aí, assim, a campanha do São Paulo foi épica, né? Porque eliminou o Corinthians, eliminou o Palmeiras, ganha contra o Flamengo. E aí aquilo foi crescendo principalmente entre a torcida do São Paulo, claro, que se sentiu chateada, né, com aquele comentário, mas não Os foi... jogadores também, né, pelo visto. Não, porque aí os caras usaram isso, tipo, na preleção, sabe? Porque o futebol, a gente sabe que é muito, assim, do emocional ainda, né, Paloma? E aí usaram isso na preleção e tal, então ficou meio que uma... Assim, muito daquele título do São Paulo também é graças a mim. Eu me sinto campeão da Copa do Brasil, entendeu? Foi um ingrediente a mais. Foi Foi um palmeirense infiltrado lá, então, né? Aí é você que tá falando, né? Mas assim, aí brincadeira à parte, aí depois que o São Paulo foi campeão, aí o Nestor entrou no programa, ali no Sport Center, pra falar comigo e tal. Mas assim, ele entrou na boa, tipo, Não, falou na boa. muito. Não, assim, isso foi uma coisa que todos os jogadores do São Paulo, naquele momento, eles levaram como um incentivo, porque era alguém da imprensa fazendo uma crítica, né? Mas assim, todos entenderam e não levaram para o lado de um menosprezo ou de uma ofensa, eles entenderam o contexto daquele comentário. E aí o Nestor entrou super numa boa, brincando, e aí foi E aí muito falou legal a a frase, participação dele. todo mundo erra, faz parte, mas tomara que você, Bruno, Isso, aprenda. mas foi no sentido da brincadeira, assim, toma, tal, e aí foi super numa boa. Depois o Luciano também entrou e foi no mesmo sentido. Recentemente eu fui ao Morumbi no jogo, te contei até no jogo do São Paulo com o Botafogo, da Libertadores, e poxa, a torcida me recebeu super bem, então tem uma coisa que assim, aquela coisa de hater da rede social, e tem outra coisa que é o contato real, né, e nesse sentido foi... Mas dividiram o bicho bacana. com você ou não? Pois é, podia ter recebido, né, não uma deu nem medalha a cor. pelo Você menos. foi em preleção quarta, semifinal. Eu ouvi isso aí. Já pensou? Eu Ali ouvi disse isso que aí. encerrava a preleção com o meu vídeo. O bicho não chegou. Não, o bicho, eu não vou nem levar pro lado financeiro, mas uma medalhinha da Copa do alguma Brasil coisa, eu né? merecia também, Pelo né? amor de Deus. Te assusta no meu um currículo. pouco essa coisa de rede social? Especialmente no futebol, que tem a coisa da paixão, né? Não, eu levo, assim, super numa boa. Muitas vezes eu vejo até os comentaristas falando, os caras são fanáticos, tal. Eu falo, que bom que as pessoas são fanáticas, porque acompanham o nosso trabalho e assistem a gente. É claro que eu não gosto quando a pessoa... Na verdade, assim, quando entra lá pra me, assim, rebater, ou às vezes até xingar, tudo bem, eu até compreendo. Eu só não gosto, nesse episódio foi uma coisa que aconteceu muito, que entraram na rede social da minha família. Não. Sabe? Da minha esposa, das minhas filhas. Porque assim, eu assumo tudo que eu falo. Aí é um BO, uma coisa minha, né? Os meus comentários são de responsabilidade minha, mas a minha família não tem nada a ver com isso, ridículo, né? duas E aí quando meninas, entra né? pra Não ofender pode criança, ofender a minha esposa, aí eu acho que passa assim do limite. Mas Chega a ser nojento. Desculpa, mas quando é comigo, eu tô no jogo. Eu tô na rede Você social. aguenta? Aguento, numa boa. Eu tô na rede social para isso, né? É da minha profissão. Tem o bônus, né? E a gente tem muito bônus nisso, né, Paloma?
Mas também tem o lado ruim, que não levo como um lado ruim, mas eu entendo que faz parte da profissão receber aí críticas e elogios. Aconteceu um momento, não dessa, mas algum momento da sua carreira que foi bem complicado, nesse sentido que você está falando? Não, acho que não. Eu acho que essa questão... Algum momento perigoso, sei lá? Não, perigoso não. Eu acho que essa, assim, foi muito grande. Quando você fala com grandes torcidas, ou quando você faz uma crítica para grandes torcidas, e aí pode ser pro São Paulo, pode ser quando você fala algo do Flamengo, quando você fala algo do Corinthians, do Palmeiras, né? A repercussão é grande. É grande. E eu entendo quando o torcedor, às vezes ele fica assim, às vezes chateado, ou ele quer rebater. Teve uma vez que um torcedor, e eu achei muito legal assim, né? Porque um torcedor, eu falei, eu não lembro de qual time que era, e o torcedor entrou e me xingando e tal, e bravo, daí eu argumentei, porque normalmente eu respondo numa boa, eu não sou desses que bloqueia, sabe? Eu não sou mimado, do tipo, ah não, a bola é minha, não quero ouvir o que você tem pra falar pra mim. Não, eu tô na rede social pra isso também, pra ouvir as críticas, né? E aí eu argumentei ali com o torcedor e expliquei pra ele o que eu tinha dito, né? Qual era o contexto do comentário. Aí ele falou assim pra mim, não, você tem razão, você tá certo, mas eu não quero ter razão. Eu sou torcedor, eu sou fanático, eu tô aqui pra rebater, não importa que você tenha razão ou não. E é verdade, né? Então eu não vou cobrar essa racionalidade do torcedor. Verdade. Dele, tudo bem, eu entendo a paixão do cara, mas é por isso que do meu lado, eu sempre tenho que tentar, eu sempre comento com a razão, com imparcialidade, e tô pronto para discutir assim qualquer assunto. Normal da profissão, né? Vamos girar a nossa... Imitando o nosso eterno Silvio Santos, Boa. você fez um post emocionante no falecimento dele, Poxa. chamando ele de patrão, né? Como é que foi? Você conheceu o Silvio pessoalmente? Conheci, eu fui, contratado também por ele, né, para trabalhar ali no SBT, porque o SBT, ele levava muitos profissionais da Jovem Pan para o SBT, porque o Silvio era um grande ouvinte da Jovem Pan. Então ele levava ali os comentaristas do Jornal da Manhã, né, da Jovem Pan, os apresentadores, e aí em determinado momento, lá atrás, em 2011, ele precisou de alguém para falar do esporte e me ouvindo ele pediu a minha contratação. Que legal. Então é uma coisa que eu guardo assim com muito carinho, mas assim, não que eu tivesse uma relação... Mas você o conheceu pessoalmente? Eu conheci até lá no Jassa, né, porque eu vou lá no Robson também, no Jassa, então... passou muito por lá a minha contratação também, e aí uma vez lá eu tive a oportunidade de conhecê-lo. Que legal, que legal. Então vamos girar a nossa roleta? Boa. Pode girar, Bruno. Vamos lá. Pra onde a gente vai agora? Ixi, sempre focar é o Rodrigo, né? Eu sempre focar é ele, não é? Logo no começo. Vou até beber uma água De aqui. cara. Pode beber uma Vai aguinha. aparecer aí, mano, hoje? Manuzinha, vai? Vai aparecer. As imagens vão aparecer. E aí o que eu tenho que falar? Proibido pipocar. Ele vai te dar uma outra alternativa e você tem que escolher. Eu tenho que escolher uma, tá. Não, nem alternativa, né? Vai ter alternativa, mas às uma vezes... outra, né? Eu tô bem até agora, né? Hein, Rodrigão? Tá bem demais. Tô saindo bem, né? Não, você não Tô me fugiu saindo de um bem. problema. Só do Palmeiras que eu vi que você fugiu ali, né? Fugiu e Essa fugiu coisa muito. do Não time, entramos você não nesse fala assunto. seu time? Todo mundo sabe, Pra mas quem eu me não falo. pergunta, é mais ou menos isso. Pra quem me Meu, perguntar... ninguém sabe. Ninguém Calma, sabe. Não? guarda essa pergunta Sério? pra É o Madrid. É porque a gente É o né? Madrid, é o Paloma. Quando eu comecei a trabalhar, isso ainda era muito tabu, né, Paloma? E a gente trabalhava na rua, né? Na Na rua. reportagem, aí jogo, era... Exato. pessoal Então, para os intimida, repórteres, era principalmente, muito é difícil. pior. E eu acho que hoje, com rede social, a gente também está mais exposto, né? Sim. Então, eu nunca falei nada, nunca postei nada do meu time, mas, assim, eu posto da minha família. E aí as pessoas associam o time da minha família ao meu time. Sim. Isso não quer dizer que seja a mesma coisa, mas as pessoas associam. Exato. As duas filhas dele, então não sei, né? Coloca a sua pipoca pra estourar, então. Então vamos, o que Rodrigão. cansa mais? É. 2 horas no ar ou na prova de ciclismo? No ar, com certeza. Cansa mais? Cansa. Não é possível. Cansa mais, porque no ar você tá... Assim, te cansa muito mentalmente, né, Paloma? Pra quem não sabe, o Bruno é super atleta. Mais super ou menos, Triatleta. mais ou menos. mais ou menos. Maratonista e o caramba. Assim, cumprir alguns desafios, vamos falar assim, mas sempre de maneira amadora, né? Mas eu acho que 2 horas no ar é pior. É pior. É pior pelo sentido de que você precisa estar com raciocínio rápido, atento. Muito improviso, Eu acho né? que eu acho que uma coisa até ajuda muito a outra, assim. Você no esporte se conhece, sabe o quanto é importante estar descansado, estar bem alimentado, estar atento. Então acho que até me ajuda muito assim no ar.
mas eu acho que o desgaste de estar no ar é bem grande. Eu acho que você é apaixonado tanto como apresentador como ciclista. Sim. Mas o ciclismo, acho que você tem uma coisa... Eu acompanho você na internet lá, você gosta. Gosto até porque, assim, ali eu faço exclusivamente por hobby, né? Não é uma coisa que eu preciso fazer. No caso do jornalismo, além de eu gostar muito, é minha profissão também, né? Sim. Então, também é algo que assim, a gente só faz porque a gente gosta muito, né, Paloma? Super. Porque, poxa, as pessoas veem sempre, assim, o lado bom, legal, poxa, ver a Paloma lá na Band, me ver na ESPN, acha que é fácil, mas não é, né? E a gente abre mão de muita coisa para isso também. Eu ia perguntar quem é melhor ou que tem mais potencial, mas quem essa noite faz mais diferença? Pode parecer Manuzinha, manda ver aí. Hendrick ou Igor Jesus? Ou Igor Jesus. Pois eu defendi tanto a presença... Na verdade, não é na última semana que eu defendi a presença do Hendrick, mas eu defendi... Não é o nome em si, mas eu estava defendendo uma coerência nas escalações da seleção brasileira, a sequência de um trabalho. E o Hendrick, o comentário que eu fiz na semana passada, era sempre alguém que aparecia era sempre alguém sacado do time. Sim. Então, quando o Dorival precisava de um centroavante, o Hendrick não servia, e era o Pedro. Aí, quando não tinha o Pedro, então, coloca o Rodrigo improvisado. Aí, do lado, não tem o Hendrick, mas convoca, então, o Luiz Henrique, ou o próprio Estevão. E o Hendrick era sempre quem deixava o time. Então, eu critiquei essa falta de coerência na escalação da seleção. Nessa falta de incoerência, o Igor Jesus foi titular no último jogo e fez o gol, né? E aí até o que eu citei, poxa, mas não é por causa de não foi porque a determinada característica do Igor fez com que a seleção jogasse melhor. Não, ele estava ali e fez o gol como o Hendrick poderia ter feito no segundo gol ali do Luiz Henrique, porque o Hendrick estava na mesma posição e dentro da área para fazer o gol. Mas você não acha que ele está um pouquinho na questão de movimentação, pivô... Eles têm algumas características diferentes, mas eu acho que o Hendrick no futuro vai ser um jogador mais importante que o Igor. Mas, assim, mais o potencial, Igor... você vê no Hendrick. Mas o Igor, ele merece estar lá na seleção. Sim. Ele tem jogado muito bem, ele tem sido muito importante pro Botafogo. Foi um achado, né, do Botafogo, porque ninguém falava. E o cara apareceu e tem sido fundamental na Libertadores e no Brasileiro. Então, eu acho que a convocação do Igor é justa. E no jogo de hoje... Seguindo uma sequência, eu acho que o Igor, então, tem que permanecer acho que ele vai ser justamente titular hoje. Deve ser, né? Daqui a pouco a gente vai falar mais de seleção brasileira, falar da montagem do time, tem mudança para o jogo de hoje, daqui a pouco a gente repercute mais. Você falou uma coisa interessante, eu tô achando bem coerente também a comissão técnica, o Dorival, porque, por exemplo, o Hendrick, estou dando um exemplo, machuca um jogador que foi convocado. E aí ele convoca um substituto e esse substituto vira o titular. Isso. Ele tem um reserva. Foi esse o comentário que eu fiz. Exatamente. O Hendrick, que está lá desde sempre, nunca é o titular. E quem é convocado pela primeira vez se torna o titular. Aconteceu com o Pedro, aconteceu com o Luiz Henrique. O Estevão teve uma chance jogando pelo lado e o Hendrick não entrou no jogo. E aí sempre que o negócio aperta, chama o Hendrick. Tanto que no jogo em que o Igor fez o gol, no jogo contra o Chile... Até o comentário ali, o destaque do Carlos Gil, foi o seguinte, foi bom que ele fez o gol agora porque o Hendrick já estava aquecendo para entrar. Porque seria a substituição do intervalo. Então, assim, é sempre assim, quando a coisa aperta, chama o Hendrick. Mas o Hendrick nunca é o escolhido para ser o titular. Você acha que o jogador sente, né? Não vou nem prolongar muito, mas o jogador sente isso, né? Que você tá sente. Não, com certeza. O ser humano sente. E também é verdade que o Dorival ele precisava encontrar soluções para a equipe, né? Porque a seleção não vinha jogando bem. Então também é compreensível que ele mude a equipe, como mudou agora, né? A gente vai falar mais para frente. Então também é compreensível que ele faça mudanças. Quem foi mais... Pode ir, Manuzinho, pode ir para cima. Quem foi mais importante para você na fase do Poa do Palmeiras, eles que o Hendrick lançou? Rony ou Hendrick? Essa é uma boa pergunta também, hein? Porque o Rony, eu acho que o palmeirense ele não pode menosprezar o que o Rony fez, né? Não, mas esse aqui no Brasileirão, ano passado... É verdade. Não, se não fosse o Hendrick, não teria o Campeonato Brasileiro do ano passado, certo? Mas se não fosse o Rony... Se não fosse o Rony, eu não sei nem se teria o... importante na Libertadores, não foi? Exato. Se não fosse o Rony, não teria o que o... Não sei se teria o Abel. Não é verdade? Sim. Porque a Libertadores que o Palmeiras conquista de 2020 também passa muito pelo Rony. Sim. Não só na fase inicial da competição, mas também na reta decisiva, no jogo de semifinal contra o River Plate, o primeiro na Argentina. O Rony colocou o nome na história do Palmeiras. A assistência que ele dá também para o Breno fazer o primeiro gol. Então eu acho que, assim, se existe o Hendrick, é porque antes existiu o Rony.
Eu acho que o Rony, na minha opinião, colocou o nome na história do Palmeiras. Como o Endrick colocou também, né? O Endrick sim. O Endrick é um potencial gigantesco, né? Vai, Manuzinha, que essa pergunta eu queria fazer para ele. Eita, quem foi melhor? Ou quem é melhor? Quem foi não? Quem é melhor pra você? Pô, isso aí deu uma confusão na minha casa uma vez, eu né? Sei, Você viu, sei. Paloma? Isso que a gente perguntou. Suas filhas, sabendo agora você não entrou em casa quase, hein? Quase você não entrou em casa. Porque fizeram um cara a cara lá na ESPN, né? Na rede social da ESPN, e isso sempre repercute. Aí a minha esposa viu e falou assim, nossa, se a Estela vir isso, ela vai ficar doida, que é a minha filha mais nova. Porque ela adora o Veiga. O Veiga. Não, muito. Mas muito apaixonada. 11 anos, ela é apaixonada isso pelo Veiga. Como ela gostava, e ainda gosta muito do Scarpa também, né? Mas o Veiga, ela já entrou no campo com o Veiga, ela é totalmente apaixonada pelo Veiga. E aí, naquele momento, eu não lembro exatamente quando que foi, em qual confronto que foi, mas aí eu escolhi o Arrascaeta, porque o Veiga não estava num bom momento. E naquele momento eu escolhi o Arrascaeta. E aí a gente filmou a reação dela, ela ficou doida. Queria me mandar embora de casa e tal. E assim, poxa, são 2 jogadores enormes, né, para os seus clubes. Esse aqui agora voltou, né? Voltou e vai ser muito importante agora também nessa reta final do Campeonato Brasileiro. E o Veiga, ele tem uma coisa que talvez seja uma vantagem em relação ao Arrascaeta, que ele é mais decisivo em decisões, em jogos importantes. Então, eu até fiz um comentário uma vez na ESPN que repercutiu muito, que o Veiga ele não é melhor do que outros meias que passaram pelo Palmeiras, como o Djalminha, o Rivaldo, o Alex, mas ele é maior do que esses caras dentro da história do Palmeiras pelos gols e pelos títulos que ele conquistou. Mas responde pra mim. Eu não respondi, né? Quem é melhor? Eu acho que o atual momento do Veiga é melhor. O atual momento. Eu acho que de uma maneira geral até o Arrascaeta tem até talvez mais talento, mas o atual momento do Veiga eu acho que é melhor. Você escolheria o Veiga pro seu time. Tá bom. Vamos deixar aí na paz, né? Deixa na paz. Eu quero voltar para casa e tranquilo, entrar em casa hoje, né? Vai, Manuzinha, pode ir. Patrão mais temido. Caramba! Tuta ou Silvio Santos? Quem que você mais tremeu a perninha? Bom, são 2 gênios, né? Sim. Primeiro que são 2 gênios da comunicação. O Silvio, claro, que é muito mais conhecido do grande público, né, por ser um cara da televisão, sim, mas assim, o seu Tuta foi um dos principais comunicadores do país. Revolucionou, né? Revolucionou não só na Jovem Pan, mas antes ali na TV Record. Ele é a história da comunicação do Brasil, os dois aqui. Com o seu Tuta, eu tinha um contato diário. Porque o seu Tuta era alguém que estava presente, sim, ali na redação e que dava os conselhos. Você sempre estava presente ali? Todos os dias. Sério? Todos os dias. Então era todos os dias dando bronca, e eles têm personalidades muito parecidas, assim, sabe? Do tipo, o que cada um quer é daquele jeito e não se discute. Às vezes a gente chegava pro seu Tuta, assim, Paloma, e ouvia algumas coisas na rádio e não gostava, e falava, seu Tuta, olha, eu acho que isso não tá certo. Eu estava pensando, e se a gente fizer tal coisa, tal? O seu Tuta falava assim, olha, certíssimo. Quando você tiver a sua rádio, você faz assim. Enquanto a rádio for minha, vai ser do meu jeito. Exatamente. E ele construiu... Quem pode, obedece. Exato, quem tem e a juízo. gente obedeceu. E o Silvio acho que foi sempre muito assim também no SBT, né? Então são 2... É que construíram impérios, né? Os 2. Exato. Então eu acho que talvez assim, eu sou muito grato aos 2. O seu Tuta me ajudou muito no início da minha carreira. Talvez a minha carreira tenha virado graças a um pedido também do Silvio, então eu só posso agradecer os 2. Mas o seu Tuta eu tinha aquele contato diário do olhar, sim, sabe? Sim. Da aprovação ou do temor do tipo, se eu fizer alguma coisa errada, a bronca vai vir de maneira direta. E ele estava toda semana com você, né? Todos os dias. Todos os dias. Era mais o convívio diário também. Até porque o ambiente da rádio ali fisicamente era menor do que do SBT, que era uma coisa maior, né? Mas assim, são 2 gênios da comunicação e que eu tive a felicidade de trabalhar junto. Vai, Manuzinha, próximo. Quem foi o melhor apresentador? Milton Neves ou Silvio Santos? Olha, o Milton, eu vou falar uma coisa, o Milton é um gênio. Você trabalhou muito com ele também, né, Paloma? Trabalhei, muito. Eu assisti ele em 99, 2000, quando eles chamavam só técnico para um programa dele na Super Técnico. Super Técnico. Não consigo entender a memória, a enciclopédia do futebol que ele é. É algo que eu não consigo, de escalar times de 1800 e bolinha. De Mozambique. Não dá para entender. E o Milton eu tive a oportunidade de também trabalhar assim diretamente, né? Porque eu produzi por muito tempo o programa dele. Então, domingo de manhã, eu estava lá produzindo o programa, preparava um monte de coisa, porque era o programa ali na Jovem Pan que durava, né, o dia inteiro, assim, praticamente. E aí você vai cheio de coisa, e material, e entrevistas, e convidados, e o Milton abria o microfone e ficava assim,
1 hora, 1h30 falando, fazendo a abertura do programa. E eu ali parado assim, ó, você não conseguia parar de ouvir o que ele estava falando. Caramba. A maneira como ele te segurava assim, né? E o que o Silvio fazia também, né? Então, poxa, são 2 gênios. Mas assim, eu acho que se eu falar, se o Milton assistir e ver que eu falei que é o Silvio, ele vai concordar comigo. Acho que ele vai se sentir, acho que, respeitado nesse duelo, nessa comparação. Exato. Bom, tá, ele não foge não, viu? Ele vai e responde, ele vai cara. que vai, Pode ir, ô Manuzinha. O que te diverte mais? Cara... O debate ou o Sport Center? O que você gosta mais? Você sabe que fazer o Sport Center é mais difícil do que o BB Debate. Porque o BB Debate é aquela conversa, assim, de futebol, quando você tá ali conversando com seus amigos e sai um monte de coisa. Apesar da gente ter também, poxa, eu apresentei, acho que ali na ESPN, eu tô há 10 anos, talvez uns 6 ou 7 apresentando bate-bola e acho que 3, já deve ter 3 ou 4 anos o Sport Center. O Sport Center é mais difícil, primeiro porque é o principal programa da ESPN, assim, mundialmente, é uma marca, né, da ESPN. E a gente fala de muitos assuntos diferentes. Então, assim, a gente tem que estar, de fato, ligado em tudo. Estudar a pauta, tudo. Tudo, porque assim, ao mesmo tempo que a gente falou dos jogos que a gente fala normalmente, da rodada, a gente fala da MotoGP, fala da NBA, fala da NFL, fala do tênis, então você de fato tem que estudar e estar ligado em todos os... São muitos assuntos que passam pelo Sport Center. O debate é o debate é o seguinte, você assistiu a rodada do final de semana ou do meio de semana, vão ser aqueles assuntos ali... E várias opiniões também. E várias opiniões diferentes. Então o desafio ali, eu como apresentador de um programa de debate, é você tentar aproveitar, extrair o melhor de cada comentarista. E às vezes colocar um contra o outro, para ter uma discussão. E às vezes apimentar, né? Dar uma opinião também para mexer com quem está ali. No Sport Center é mais difícil, assim, nesse sentido, né? Mas eu tive, assim, grandes companheiros ali no BB Debate. Hoje tenho grandes companheiros no Sport Center também. Então, são programas diferentes, mas eu acho que apresentar o Sport Center é mais difícil. Um pouco mais difícil, mas ter vivido o BB Debate foi mais divertido. Se a pergunta foi divertido... Foi mais divertido, mais difícil... então é isso. Mais divertido o BB Debate, mais difícil o Sport Center. Mais exigente o Sport Center. E se você tivesse que escolher um deles... Olha a Paloma, olha a Paloma. Aqui é sempre empurrado. Não, aí eu vou falar que eu escolheria onde eu estou muito feliz e bem hoje, que é o Sport Center. Muito bom, certo? Muito bem. Posso aproveitar, já que a gente está na metade da nossa live, temos muito assunto ainda para já fazer o nosso momento Superbet, Manuzinha. Bora lá, então? Então é o seguinte, hoje tem um jogaço, Brasil e Peru, e é hora de você viver o momento, a experiência Superbet. Pode rodar a nossa vinheta. Bola lançada na área, tira Thiago Silva. Contra-ataque em velocidade, corta a bola, Luizio. Boa troca de passe, hein? Falta perigosa em Rafinha, ele se prepara, autorizado. Mas Arthur faz a cobrança e que golaço! Com a Superbet todo mundo pode ser super. São super bônus, super odds e saques super rápidos. Superbet, seja super. Tá aí então a nossa patrocinadora Master, a Superbet, o nosso momento Superbet. Agora é o seguinte, é hora de você pegar dicas importantes, porque hoje tem Brasil e Peru para viver essa experiência e apostar certeiro. João Henrique está aqui comigo hoje. João, obrigada pela presença. Vamos lá, tem mercado desse jogaço de hoje, né? Pois é, muito obrigado a você, Paloma, pelo convite. Um abraço também a quem está nos acompanhando. O Brasil e Peru hoje é um jogo que, assim, aparenta ser fácil, mas a seleção brasileira não vem bem. E as odds, né, o que determina o preço desse jogo, obviamente coloca o Brasil como um super favorito. Então é momento de você ter ponderação, entender aonde que está o calo, aonde que aperta, se vale a pena investir, dado esse risco do Brasil estar jogando mal, porque as odds realmente para a vitória do Brasil são baixas. Mas a gente lembra que na Superbet não é apenas vitória, empate, derrota. Você pode escolher ao redor de gols de jogadores, finalizações, até mesmo desarmes, quantas finalizações o Brasil vai dar. Você tem alternativas de mercado para fazer as suas apostas. Lembrando, prioritariamente também, que
Aposte com moderação e que é proibido para menores de 18 anos. Viu, gente? É para se divertir durante a partida, viver uma experiência diferente durante o jogo, ainda mais divertido assistir a uma partida de futebol. Já acessa o site aí, superbet.com. Tem mais alguma coisa para esse jogo? A gente já pode falar para o fim de semana, também tem, né? Pois é, na Copa do Brasil já temos as opções de mercados abertas aqui. Eu vou até puxar aqui no nosso Tem histórico com a Corinthians e Superbet. Flamengo, não mudou a data. Vamos só conectar de novo aqui para vocês acompanharem também a página da Superbet, que é super fácil de navegar. Depois, quem quiser entrar aí, foi? Para a gente acompanhar aqui. Mas, de qualquer forma, temos Corinthians só comentando e Flamengo. Que as opções dos jogos do final de semana, acho que o mercado principal é realmente os jogos de volta da Copa do Brasil, Corinthians e Flamengo, Vasco e Atlético Mineiro. Importante notarmos que não há favoritismo, claro, dentro do cenário das apostas. Tá? O jogo muito equilibrado. E os dois mandantes partem em desvantagem de um gol. Então, é um jogo interessante para você buscar mercado de gols, é um jogo interessante para você trabalhar com a dupla chance a favor do mandante. Acho que são os times mandantes, no caso Corinthians e Flamengo, e Vasco, perdão, que tem o valor, tá? Mas o cenário realmente mostra que o jogo é bem equilibrado e não está decidido, não. Pode ir para pênaltis, algum desse jogo também, né? Então dá para apostar nisso também, não é? Exatamente. Eu acho que o mais indicado aqui, e é como eu costumo trabalhar, ao invés de ficar fazendo movimentações muito na base da análise ou até envolvendo muito o achismo, eu prefiro acompanhar o jogo, dar uma olhada no cenário dentro do jogo e aí sim, logar a Superbet e fazer uma escolha conforme o jogo está me mostrando. Se o jogo está me mostrando que o Corinthians está em bom momento, eu busco escanteios a favor do Corinthians, um gol do Corinthians durante o jogo, ou determinada ação de partida em prol do time mandante. Se não está do meu agrado, tudo bem. Não é nenhum problema você não fazer aposta, né? A gente sempre insiste que a moderação ela tem que ser o primordial. Beleza, então acessa aí superbet.com, o site da Superbet, para você viver essa experiência durante uma partida de futebol. No caso, hoje tem um jogo especial Brasil e Peru e tem todo um mercado aí de apostas para vocês se divertirem e apostarem, não só, como disse o João, no resultado da partida, né, João? Pois é, aproveitando agora que eu estou logado aqui na Superbet, só para mostrar a todos vocês, tá? Que o mercado da Copa do Brasil, Vasco e Atlético Mineiro, Corinthians e Flamengo já está aberto, tá? E dentro, quando você clica nos jogos, você encontra uma quantidade de opções de mercados variáveis que só por Superbet tem para você. Que legal, muito legal. Quem me ensinou a brincar com isso, a me divertir com isso, foi o seu Rodrigo Mussi, não é, Rodrigo? Rei das apostas da Superbet, né? Eu apostei hoje, né? Já? Não sei o resultado. Eu apostei na Espanha, que ia ganhar, ter dois escanteios a favor da Espanha e o Morata ia fazer gol. Eu não sei quanto foi o jogo da Espanha. Ia jogar em casa? Posso te dizer que você ganhou tudo. É Sério? mesmo? Olha! Sério? Vou entrar agora aqui no meu. Então, peraí. 2 gols do Morata. Você tá doido? 3-0. Aí, ó, ganhei. Ó, que beleza. Vai pagar nosso jantar hoje, o Rodrigão. Dia bom, vindo dia certo. Mais alguma dica pra gente? Por hoje é só? Pois é, ficamos por aqui, tá? Tá bom, Eu João. agradeço o convite e até a próxima. Até a próxima. Obrigada. Obrigado. Boa semana pra você. Seguinte, por aqui, vamos nós girar a nossa roleta. Tem mais? Novo. Tem mais, Vamos lá, então. Vamos lá. Tem uma foto de vocês dois aí de anos atrás, tá? Acabou Tem? vocês dois. Ah, que legal. Ó. Mas quem disse isso? Já foi. foi, né? De novo, já. Já Sem focar, foi. já foi. Cara, deu dinheiro mesmo. Uma só é mentira. Bora lá. Uma só é mentira. Uma só é mentira. Para daqui a pouco a gente falar de seleção brasileira. Vou começar. Tô ganhando todas, vamos lá. É sobre mim? É sobre você. Aliás, o pessoal da produção foi bem, hein? Porque pegaram muitas coisas legais aí. Nosso roteirista, senhor Tociro. Foi bem que mesmo. Não, e ó, Parabéns. vou te falar. Aquele Vitinho ali é teu fã, tá? É mesmo? Porque tudo a gente pergunta, será que ele vai gostar disso? Não, ele é gente boa pra caramba, parceiro e tal. Te elogia faz umas 2 semanas. É mesmo? Então vamos lançar pra Tá polêmica aí, bom. Paloma. Boa, vai. Primeiro a gente tem. Agora é o seguinte: eu jogo contra o Rodrigo. E aí depois você fala qual que é a mentira. 2 são verdadeiras, uma é mentira. A gente tem que adivinhar qual que é a mentira. Ah, entendi. Tá? Sobre mim, tá bom. Sobre você, Tá bom, tá bom, exatamente. tá bom. Vamos lá, Rodrigão. Duas verdades são. Duas são verdades e uma é mentira. Tá. Apesar de ser de família italiana, Vicari não come pizza por ter intolerância a glúten. Tá. Vicari recebeu mensagem ofensiva de jogador após a final da Copa do Brasil 2023. Tá.
Bruno Vicari já levou tortada na cara no famoso quadro do programa Passa e Repassa. Certeza. Eu acho que não, mensagem ofensiva, não. Acho que ele tomou uma chamada pós o título Copa do Brasil, mas mensagem ofensiva de jogador, não. Eu acho que essa é a ele mentira. não... Tá, vocês têm que falar qual que é a mentira. Qual que é a mentira? A gente vai chegar aqui, mas eu sou contra ela. É. Olha pra lá, Vicari, olha pra lá. Não dá dica. Eu não sei, porque ele, né, tava no SBT, passa ou repassa, né, acho que Tomou. Intolerância a glúten. Atletas, às vezes tem muita gente. Esse eu fiquei em dúvida também. Italiano. Mas é que eu vou na mensagem ofensiva de um jogador que ele recebeu. Eu tô na dúvida desse ou da ofensiva. Ofensiva Então, não foi. você tem que... Não, mas, assim, o que eu tô entendendo aqui, recebeu mensagem ofensiva de um jogador. Na lata, qual que é? Eu acho que ele não recebeu mensagem ofensiva de jogador. Então essa, a gente tá Ele é bonzinho, ele não... E aí, qual que é a mentira? Qual é a mentira? Qual é a mentira? Eu jamais deixaria de comer pizza. Não tem essa de ter intolerância ao quê que tá aí? Apesar de ser Pelo família amor de jamais. Deus, muita, não tolere come... muito. Todos os glútens possíveis eu tolero. Essa é a mentira? É Você mentira. recebeu mensagem ofensiva Recebi. de quem? Quem? Não posso falar. Não pode falar? Ah, não vou falar até porque... Mas tipo Vicari, palavrão? Vicari. Vai tomar um suco de caju? Foi mais ou menos assim. É. Mas eu também entendi que foi no momento ali Do calor da emoção. No momento do calor da emoção. Na rede social, foi? Na rede social, aquela DM. Sabe a DM, assim, ó. Você printou pra guardar? Tem que guardar, né? Lógico que Também tem ele que pediu. guardar. Deve estar aqui ainda, deixa eu ver. A gente pode olhar depois, né? E dar Peraí, uma deixa eu ver dica se tá pra aqui ainda. vocês. Olha Não que... tá filmando aqui não, né? Nossa, eu achei que ele não ia receber uma mensagem Porra, ofensiva. mas ofensiva, assim... Não, mas depois tudo bem, assim, eu entendi que foi aquele momento ali de tipo... Ele é mó bonzinho, ele é mó de boa. Mas tudo bem. Foi, sabe aquela coisa assim, de tipo, eu acho que, porque foi... Tipo o Abel na coletiva. Fala ali muito sem pensar, de bote pronto. Não, e eu acho que foi tipo de madrugada, então acho que foi na comemoração do título, acho que devia estar Os meio... caras estavam lá, mandou. Isso, manda lá, tal, não sei o que, aí mandou, mas assim, depois tudo bem também, já conversou comigo e não... Vocês conversaram depois? É do jogo. Não, Segue o jogo, exato. Não levei... Paloma, 0-0. 0-0. Não levei ruim, não. Vamos lá, 2 são verdadeiras, uma é mentira. Vicari foi citado algumas vezes por Faustão naquela tradicional listinha de recados. Existe um famoso bar de São Paulo, uma caipirinha em sua homenagem com seu nome. No 2º ano de faculdade, Bruno Vicari fez teste para se tornar VJ da MTV. Pô, Tossiro, esse daí tá muito difícil. Eu acho que Faustão. Porque eu acho, né, ele já tá lá na... O Faustão... Bom, tá. É porque ele tá na MTV já, só que agora é ESPN. Então, assim, já tá perto, isso. Faz sentido. Caipirinha com o nome dele, eu acho que tem. Ele é meio atleta, eu não sei se ele bebe. Não, ele não, mas quem às vezes fala, bebe o Vicari aí, ó. Bebe o Vicari aí. Isso é muito figura. Não sei, O Faustão... teste pra VJ da MTV. Não, eu acho que é o Eu Faustão. vou nessa, eu vou no VJ. Não, Você vai no Faustão. Ele gosta de música. Não, tudo bem, mas agora já tá falado. Tá bom, eu vou no Faustão. Tá. É que o Faustão é do rádio, por isso eu acho que ele... Não, vai. Ai, meu Deus! Eu nunca fui convidado pra ir pra MTV. Não? Então a mentira é essa da MTV. Ganhei! A mentira é essa. Que beleza! Apesar de ter até amigos que já trabalharam lá, mas eu acho que eu não seria tu um bom curte dia, porque música? eu não entendo nada de música. Mas não curte? Eu vejo ela postando alguns sons ali. Eu gosto, música, sim, mas eu música. não sou um conhecedor a ponto de ser um VJ, VJ. assim, né? E tem uma caipirinha, você gosta de tomar uma de vez em tem. quando? Você é um convidado, você está convidada É para ir mesmo? lá no Esquina do Souza, que tem na Pompeia e na Vila Leopoldina. Ai, Então eu que chegar legal. lá assim, me dá um Vicari. Tem. É do tem que lá a caipirinha? É limão mesmo? Não, porque assim, o Souza ele tem a caipirinha mais famosa aqui de São Paulo, né? Pô, precisamos ir lá. Não, precisa ir, vamos lá, falando sério, vamos lá. Eu vou mesmo. E Eu gosto de aí caipirinha. ele faz ele que elabora e homenageia alguns amigos ou algumas pessoas famosas. E aí eu comecei a frequentar o bar porque é perto da minha casa. Que legal. E aí o dia que ele viu que eu tava lá, ele ficou super empolgado e falou, vou fazer uma caipirinha no seu nome.
Falei, pode fazer. Aí ele fez uma pra mim, fez pra minha esposa, e ainda pôs uma mesa lá e pôs a minha plaquinha na mesa. Meu que Deus. fofo. Então quando eu chego lá, tá a minha Tá mesa você lá. reservada. É. Tem moral, hein? É, Tem moral, e é no Esquina de Souza, então, que tem na Pompeia e tem na Vila Leopoldina também. Vamos agitar de Podem ir ir lá. lá. Última. Última. E o Tá 1 a Faustão 0. mandou abraço pra gente também. Eu imagino, O é. Faustão também trabalhou na Jovem Pan e tal, e ele assistia sempre a ESPN, e uma vez ele mandou um abraço, mas sem avisar, assim, do nada o Faustão. Eu fiz uma brincadeira no ar, assim, uma vez eu tava na Copa, até na Rússia. Falei, poxa, já imaginou se o Faustão tá vendo a gente e fala, um abraço, o pai da Laurinha, o Léo Bertozzi e tal, e ele falou exatamente o que eu falei, ele falou, Que mandando um abraço pra gente. São Paulino roxo. Santista. É. São Paulino roxo. Fala que ele é São Paulino roxo. Ele tem um pezinho lá. É Muricy Eu na acho que casa é dele. Santos, Ou né? Não, os ele é caras. Santista. Não, É todo Santista. São Paulino vai na casa dele. É, isso é verdade. Todo São Paulino. O é filho verdade. dele é São Paulino. Pode ser. Não sei não. Tá bom. Vai. Tem mais uma? Tem, Tem. a última. Vicari já É anunciou a melhor de escala. 3. Melhor de 3. Tem 3. Tem três Ah, aqui. Vicari já anunciou a escalação do Palmeiras no alto-falante do Allianz Parque. ai, que legal. Não sei, porque ele locutor já do nega aqui, tá estádio. negando. Tá negando que é Palmeiras, então não sei. Vicari desmaiou ao vivo no ar na semifinal do Paulistão de 2008 após inalar gás de pimenta. Ixi, eu já quase passei por isso. Ele fica lá quietinho. 2004, Vicari preferiu o Tour da França, à final da Copa América Brasil e Não, Argentina. impossível. Legal, ciclista e tal, mas não dá. Olha, Não, mas essa tá senão, difícil. não, Essa não. tá difícil. Não, é De mentira. todas essas três estão mais difíceis. E ele, pior que ele deu uma risadinha. Deu risadinha. Ô, Vicari, você preferiu o Tour da Eu França? acho que ele foi por Tour da França. Eu acho. Não, eu acho que não é verdade. Eu acho que foi isso, ele não é apaixonado por possível. bike. Preferiu a final. Brasil e Argentina, final da Copa América. Não é Eu possível. vou aquela do Adriano, sabe? Você tá louco. Não, É, eu acho que essa não é a é Copa, mentira. não é Copa Não, não vou América, nem é a pensar. Copa Copa das América. Confederações. Não, Copa América, Copa que o América. Adriano Ah, ele fez dois no- gols. Eu no não final vou e nem- foi Ó, gol. eu pensar acho nas que ele outras. nunca anunciou a escalação do Palmeiras no Allianz. Qual é a outra mesmo? Esse daí eu acho que já. Tomou gás de pimenta em 2008. Desmaiou, né? Isso daí. É, É desmaiou. legal esse Morumbi informa. Público e renda. Não é? É, isso aí. É, eu acho que é a do Tour da França. Não é possível. Você negar uma final. Eu acho que é a escalação do Palmeiras. Você acha que ele não falou no alto-falante? É, eu acho que não é possível, cara. Ele nega o Palmeiras, tá negando, né? Pelo menos eu acho que ele fala que não é palmeirense. Ele é palmeirense, mas ele fala que não. Agora vai lá e anuncia a escalação do Palmeiras na Aliança, é pra, né? No melhor de 3, a nossa melhor de 3, 2 verdades e uma mentira. Valendo! Qual Olha, é a que assim, mentira? é quase que tudo meio verdade. Quase, tá? Tá. Mas a que não é verdade, que é, mentira, que é mais mentira do que verdade, é que eu desmaiei na semifinal do Campeonato Paulista. Você né? foi pro Tour da França, velho? Foi. Não, mas é que assim, eu tive a oportunidade de estar lá cobrindo o Tour de France, fui o primeiro jornalista brasileiro a cobrir o Tour de France, em 100 anos de história. Eu cheguei lá, o cara falou assim, você tá louco? O que você tá fazendo aqui no credenciamento? Você é brasileiro, hoje tem a final da Copa América, É. por que você tá aqui? Você devia estar lá cobrindo o Brasil e a Argentina, né? Nunca teve um brasileiro aí que eu descobri. Ele falou, ó, puxei aqui em 100 anos de história, nunca teve um jornalista brasileiro e você tá aqui hoje, bem hoje, tem Brasil e Caramba. Argentina. Mas não é que eu tive a opção de assim, aconteceu de ser no mesmo dia. E eu tava lá na final, no Tour de France, na última etapa, no dia que foi o Brasil e a Argentina e eu não E assisti ele é ao apaixonado jogo. por ciclismo. Não, e foi um dia muito marcante, assim, pra mim, pra minha carreira, e eu não trocaria mesmo, assim, ver o Ainda o que assim, eu o que não vivi. consigo entender muito bem, mas tudo bem. Eu tive a oportunidade de estar lá e foi fantástico, assim, pra mim foi inesquecível. ó, Então, essa é verdadeira. Eu tava na semifinal do Campeonato Paulista de 2008, que teve o gás lá no Parque Antártica. Tá. Tava junto com o Edu de Menezes, inclusive, teve o gás, aquela polêmica toda, mas eu não desmaiei, tá? Não. Aí tá falando que eu desmaiei, É. né? Não desmaiei. Tá. Apesar de estar lá. Então, assim, isso não é verdade que eu não desmaiei. E a escalação no Allianz, tecnicamente não fui eu que fiz porque foi as minhas filhas que foram lá fazer então é mentira. É, porque ele colocou você. mas eu tava junto ali, entendeu? Então, Não, o ele Vicari tava já ali. anunciou a escalação. mas assim, eu tava ali junto com elas, assim. Rodrigo então... acertou. Não,
Sim. É, porque as outras... Mas eu não desmaiei. Desmaiou. Não é verdade que eu desmaiei. Na escalação, elas foram convidadas e eu estava junto. Tá, então vai, sim, é verdade. Não, você Não, perdeu. é verdade. É. Você perdeu. E Ó, eu, pelo como menos- acertei ó, a Porque outra... eles convidaram as minhas filhas para ir lá fazer a escalação e eu estava junto com elas. Quase 500 mil reações já. Nossa Sério? senhora, gente, vocês estão demais com a gente no Melhor de Três. A cada semana, mesmo? os números só aumentam. Mas Isso é ótimo mas pra é gente. reagindo bom, né? Reagindo Sim, positivo. sim, por sim, enquanto, sim. total. Seguinte, Não é a reação da DM que eu recebi? Vou te mostrar. já gira a reação do quê? Do jogador famoso que mandou uma mensagem ofensiva pro nosso convidado de Mas hoje. de boa, tá? Sem ressentimento. Sem ressentimento, sem ressentimento. Vamos lá. Depois a gente vai fazer um... Nossa, tem assunto ainda, tem a seleção. Bom, deixa eu ver aqui. Ó, não vai falar, hein? Eu quero ver também. Mas não dá pra saber quem é. Não, mas não tem palavrão. Não tem. Foi só um presta atenção. Foi um presta atenção. Foi um belo presta atenção. Mas eu não consegui identificar quem é, mas Não, tudo bem. Ô, Léo depois ele Dias, deixa eu conta. te falar uma coisa. Seguinte, vamos fazer um pitaquinho. A gente tem no nosso pré-jogo aqui de seleção brasileira, é um dia importante para a seleção. Como é que está seu astral em relação à seleção brasileira para hoje? A seleção não tem empolgado. Você vê hoje, durante o dia, você viu o pessoal assim mobilizado? Tem o jogo da Eu seleção. sou uma eterna apaixonada pela seleção brasileira, não adianta. mas eu apoio, eu posto que tem jogo Eu tô de e acordo tal. com o Vicário. Fui pra academia hoje, fiz uns amigos. Ninguém falou da seleção. Cara, tava cheio a academia, ninguém. Você não ouve ninguém falando, né? Ninguém falando Você ouve o de pessoal jogo. falando, pô, e o Corinthians que não pagou não sei o Isso, quê? exato. Não, a polêmica é Corinthians, Isso. contratação não sei do quem, mercado. Hoje o pessoal tava mais falando da entrevista do menino lá do São Paulo para a ESPN. Sim, do Galopo. Só falando do Galopo com Isso. o Zé Beldia. E ninguém falou de seleção. Eu acho que isso é um pouco, talvez um pouco, acho que aqui de São Paulo. Talvez o torcedor paulistano seja um pouco mais distante. E assim, da vocês aí que seleção. estão assistindo a gente? É, Estão afim de então. seleção? Ou Essa é uma não? boa pergunta, Eu vou né, pra quem tá perguntar aqui assistindo. Dá uma Mas olhada eu acho aí. que agora que o horário do jogo tá chegando, o pessoal também começa a talvez se mobilizar assim um pouco mais. Mas também é verdade que quando chega a Copa do Mundo, aí todo mundo abraça, né? Por que o torcedor é crítico hoje da seleção? Porque ele quer o melhor da seleção. Eu imagino assim, né? A gente gosta da seleção. Por exemplo, a declaração que o Savinho deu, que foi super sincerão ali, falando que não tinha assistido o jogo da seleção brasileira mas porque pega era muito bem, tarde e tal. sei lá. Mas no dia seguinte, por uma curiosidade, por uma paixão, você vai entrar e vai olhar, pô, como foi a seleção ontem, sei lá. Não, isso Quem sim. ama futebol, né? Pô, deixa eu É. ver o resultado. Como que os caras foram, tem os É. amigos. É isso que me incomoda um pouco da geração, sabe? No caso dele, desconectada, no né? caso dele, eu até entendo eu entendo que era tarde lá e que naquele momento ele não assistiu, Sim, até sim. porque ele precisava treinar no dia seguinte. Exato. Eu acho que é compreensível se isso de fato aconteceu. Mas ele teve tempo depois pra ver o jogo e é claro que ele viu. Eu acho que a declaração dele falar que não viu pegou foi bem. meio que não, acho que foi meio que assim, pra eu não precisar falar mal, É. pra eu não precisar fazer uma crítica, eu vou falar que eu não vi, tanto que ele fala assim, eu não assisti, e ele dá uma risada. Eu acho que na hora ele pensou assim, escapei da resposta. E aí também foi Mas pro outro aí lado, que é... passou essa impressão do tipo, o Exato. cara não tá nem aí, né? Isso aconteceu, só pra gente ver que não é só aqui, agora nessa data FIFA na França. Porque aí pior, na hora do jogo da seleção francesa, o Mbappé tava na balada. Tava mesmo. Você viu isso aí, Rodrigão? E aí pegou Ele mal. não quis jogar, né, esses jogos. Ele pediu, pior ainda, bem Machucado. lembrado, ele não quis porque ele falou assim, olha, eu preciso me recuperar porque eu tô cansado, eu posso ficar só treinando e foi tal. pra balada. E aí tava lá na balada, então isso pegou, é muito pior do muito que pior, o caso né? do Savinho, muito, né? Imagina, você fala que tá, sei lá, tá em condição de recuperação e tal, e vai pra balada. E É não, muito pior. E não tem nada de pega contusão, mal, né? na real É. não tem. Tanto Aí que é jogou no muito Real pior. Madrid e tal. E isso é muito pior do que... Tá pegando mal lá na França. tá? Muito, até porque agora tem investigações Não. de casos sérios dele ali, de violência contra mulheres, Você está tá sendo doido. investigado O lá. negócio é mais embaixo. Então é muito pior. E tanto que tava não sei se aconteceu isso, em quem vai ser o capitão Griezmann, ele, e o xodózinho era o Mbappé. Aí o Griezmann parou, o cara, ele vai ser o capitão real e ele faz isso, né? Então assim, acho que essas polêmicas existem no caso da seleção brasileira, o torcedor é muito crítico, mas ele é também crítico porque ele quer o melhor para a seleção. Eu imagino assim. O Mbappé tá ferrado, você acha? Você acha que... Ele
Ele está Tem que sendo investigar. investigado agora, né? Porque a gente está falando, Tem isso, que né, Paloma? A gente investigar. está falando de um crime. A Exatamente. gente não está falando de uma indisciplina ou de um desinteresse por uma seleção. só A gente está falando de um crime. Mas só de ter uma investigação, o cara que está nesse nível, cara, é uma coisa que eu não consigo entender jamais. A gente não pode julgar jamais, Exato, né? a gente não está aqui para condenar nem sim. para absolver ninguém, né? Sim. Mas ele tem acumulado algumas polêmicas lá na seleção francesa, né? Agora, a gente quer o melhor para a seleção, né? E, de fato, assim, tem sido muito desde a última Copa do Mundo, a seleção não encontrou um caminho, né? Como a gente estava falando agora, foram muitas trocas de treinadores. Também, muitas trocas de treinadores. Tem uma geração que eu acho que, assim, é boa, né? Assim, tem jogadores importantes, mas ainda a gente não tem um conjunto. Na sua visão, o Dorival, você acha que é o perfil para a Copa do Mundo, tá bem na seleção? Assim, bem não tá, mas você acha que ele é um cara, o técnico da seleção? Você está querendo outro corte meu contra o Dorival, né? Não é? Com certeza vai virar um corte. Mas aí é a sua opinião. Não, eu acho que né? assim, eu acho que o Dorival, ele chegou à seleção também com méritos dele, né? Era um momento dele ali, da carreira dele. Sim. Ele era alguém, assim, seguindo uma fila de seleção brasileira, alguém que não tá lá por acaso. Ele construiu Flamengo, a carreira São dele. Paulo, ali, Claro, chegou, ele construiu isso ao longo da concordo. carreira dele, então não é por acaso que ele tá lá, né? Mas eu não sei, será que ele tem assim esse de fato tamanho, essa personalidade? Ser técnico de seleção brasileira é muito difícil, porque você pega você se encontra pouco com os jogadores, a metodologia de trabalho de cada um é diferente, então você Ele falou disso na última coletiva, E é né? Da difícil. falta de tempo, da falta de se encontrarem ali, de estarem juntos. Então, né? assim, para você ser técnico da seleção, você de fato precisa ter uma personalidade muito forte. Você precisa ter um poder de convencimento dos jogadores, e convencimento não é assim, venham, você precisa jogar pela seleção. Não, é convencer no trabalho, sabe? É você convencer que aquele estilo, aquele time, aquilo é o melhor para a seleção. E isso é muito difícil. Mas eu não estou gostando da seleção jogando. Futebol eu não estou gostando. Você tem... Não tem. Acho que ninguém está gostando. Nem o Dorival está gostando. É verdade. Não é possível que ele olhe e fale assim, poxa, tá do jeito que eu quero. Claro que não. Né? Contra o Chile, você viu alguma melhora? Eu não vi. Eu não vi. Essa foi uma crítica que a gente fez. Ganhou porque a seleção chilena é fraquíssima. Tá horrível, tá lá embaixo. Exato. E porque individualmente os jogadores da seleção conseguiram, eles têm talento e conseguiram resolver o jogo no final do primeiro tempo e no final do segundo tempo, porque o empate ali já estava quase que decretado, né? Escalação de hoje, rapidinho. Eu já ia falar de um jogador escalado hoje, vai. Então vamos lá. Ederson, Wanderson, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Abner. Bruno Guimarães, Gerson e Rodrigo, Rafinha, Savinho e Igor Jesus. Esse é o Brasil escalado contra o Peru hoje com 3 mudanças, né? O que você achou aí? Sobre é curioso, né? Sobre essa identificação da seleção. Minha esposa assiste o futebol, adora futebol, vai ao estádio. Outro dia ela viu a escalação da seleção e falou assim, eu só conheço o Rodrigo. Não conheço mais nenhum jogador, né? É muito diferente. E é essa questão da distância que alguns, né, que o torcedor, de uma maneira geral, ainda tem. Eu não vejo aquela identificação. Talvez esses jogadores do Botafogo tragam um pouco isso, Sim. né? Porque são próximos aqui, né? Então o Endrick tem isso, como o Luiz Henrique tem, né? Que, poxa, é muito carismático. O Igor Jesus tem também, né? Então isso pode ser algo positivo. Eu acho que tem 2 mudanças aí que são boas. A entrada do Bruno Guimarães e do Gerson. O Gerson acho que tem isso também, né? O Gerson no lugar do Paquetá, né? Que tá suspenso. O Paquetá tá muito mal, né? Muito. E esses 2 jogadores, eles entraram bem contra o Chile. E na direita, no lugar do Danilo, que também tem sido muito questionado. O Danilo também não estava bem, né? E tem o Wanderson, que é um menino que apareceu muito bem no Grêmio e que agora tem essa chance, né? Nas 2 laterais, acho que a gente não tem mais aqueles caras que a gente já teve há algum tempo, né? E aí não é ser saudosista, mas é uma coisa evidente, né? Eu não preciso nem mesmo voltar nos clubes, né? Faz falta aí nos o clubes. ala, né? Os laterais. Quando a gente vai escolher hoje o melhor do Brasileirão, a gente fica nessa dúvida também, apesar do William do Cruzeiro né, ser um bom jogador também, né? Mas não tem mais como a gente já teve. Mas né? o Danilo, eu acho alguns erros, assim, como jogador, enfim, se ele é bom ou não é, até o Rodrigo falou que está há quantos anos na Europa, enfim, mas como... Não, e ele é um cara que tem uma carreira que a gente tem que respeitar também. Fora, Mas, assim, como capitão, algumas atitudes não foi legal. Tá na Copa América lá, discutir com o torcedor. Capitão de um time, cara, e não aceitar ser cobrado. Enfim, não sei como foi cobrado, mas a forma que ele foi discutir na beira de campo. Bater boca, né? Com o capitão de seleção brasileira, cara. Isso já aconteceu até lá atrás, quando o Dunga foi capitão da seleção, né?
Então também não é a primeira vez, né? Mas eu acho que existem sim outras maneiras Mas eu de acho você que a se situação é comportar. diferente daquela época agora. Se bem que assim, naquela época a pressão também era muito grande, como está sendo agora, porque até o período sem título é o mesmo, né? 24 anos. Então isso se assemelha, os questionamentos também são fortes, mas eu concordo que não é postura de capitão, né? Eu acho que falta muito dessa liderança, talvez assim, até positiva, assim, dentro da seleção. A seleção perdeu, assim, figuras que dentro do grupo eram importantes, né? O Neymar, o Casemiro e o Thiago Silva. Talvez o Neymar voltando, você tenha essa referência dentro da seleção, para os jogadores, né? Talvez isso... Você acha que ele volta no mesmo nível? Acho difícil. Difícil, né? Acho difícil porque a contusão não é simples, né? Mas talvez só o fato dele voltar, por essa liderança, talvez isso já seja positivo aí para a seleção. E porque ele, se conseguir não voltar 100%, mas 80%, ele já vai ser o melhor jogador da seleção. Fora de série, exatamente. Me fala uma coisa, o Marquinhos vai ser o capitão hoje, né? Se a gente parar para olhar essa seleção, Marquinhos e Ederson, né? O Ederson no gol ainda são aqueles remanescentes são os mais experientes, provavelmente. Se não fosse o Marquinhos, quem seria o capitão da seleção brasileira? Eu acho que um cara que ainda é jovem, mas talvez tenha assim, essa postura, talvez o Bruno Guimarães. O Gerson acho que já foi assim no Flamengo também, então... Porque a figura do capitão é importante ali dentro da partida, principalmente né? no momento que onde existe pressão. Exato. Né? Onde você precisa de uma liderança para seguir um caminho e onde essa liderança também ainda não é exercida com tanta segurança pelo próprio treinador da equipe. Então, ter essa figura, isso é histórico dentro da seleção, né? Hoje, para você, quem seria o capitão da seleção brasileira, na sua opinião? Eu acho que hoje o Bruno Guimarães é um cara que talvez aos poucos ele conquiste esse perfil. Mas hoje é difícil. Hoje é difícil, é muito difícil. Apontar um capitão. Por isso que teve que ser com a saída do Danilo. E o Marquinhos é o cara mais experiente, ele é o cara também, acho que mais tranquilo. Mas eu também não sei se ele é um cara que hoje mereça ser o titular da seleção. É isso, essa é a grande sacada aí, a observação, né? Isso, porque para você ter um líder, e esse líder é importante que ele também dentro de campo seja uma referência para os jogadores, né? Eu não sei se, apesar da carreira, da história toda que o Marquinhos tem, se hoje ele é isso dentro da seleção. Palpite para o jogo de hoje? Eu acho que o Brasil vence, até porque a seleção peruana também é fraca. Sim. Então eu acho que vence 2-0. Bom palpite, gosto. Pode, Rodrigo? Pode. É que tá tomando gol também. 3-1, vai. Eu vou colocar 3-1. É um bom palpite também. Eu vou no 3-1. Só pra gente... Mas todo mundo acha que o Brasil vai ganhar, né? Eu acho que o Brasil ganha. Acho que o Brasil ganha. Acho que o Peru... Agora tem essa história aí que tá crescendo cada vez mais também do Guardiola não ficar no City, né? Isso vai dar barulho aí nas próximas semanas. Mas vai para a Inglaterra, eu fiquei sabendo, ouvi falar. Mas a Inglaterra está contratando o Tuchel. Ele já falou que gostaria de treinar a seleção. E o Guardiola vai estar aí você vai ver, isso aí vai virar assunto nos próximos dias. Calma que o presidente da CBF vai esperar 1 ano para decidir. Você sabe que não inventa não, Mica. A última vez que aconteceu demorou, vamos ficar esperando e não... Até agora esperando. Tá até agora esperando, exatamente. Vamos aproveitar que a gente ganhou mais uns minutinhos de live, vamos com o nosso Na Lata, que a gente não fez o nosso Na Lata de hoje. Eu começo perguntando então, vai. Seguinte, quem é hoje no Brasil o jogador mais triatleta para você? Corre, pedala e nada. Mas não é nada de nada, é nada. Do lado pejorativo da história? Poxa, mas aí, nossa, eu vou ter que falar mal deixa eu ver, de quem, hein? Caramba, essa é difícil, deixa eu pensar nos grandes Corre, pedala e nada, é muito bom. Eu quero ouvir. Quem que... me ajuda aí, vai, Paloma. Quem que... Me dá umas opções aí, deixa eu ver aqui. Bom, tem que ser um cara que faça um barulho, uma... Lá um pouquinho atrás, alguns meses atrás, talvez o Gabigol, digamos assim, mas porque teve muito problema com o Tite. Pode ser, mas pode ser. Mas agora, com o Felipe Luiz... mas eu acho que é um bom voto, porque ele é um cara que repercute, que tem o barulho todo, mas que nesse ano mais nadou do que correu e pedalou. Boa, gostei. Olha lá, tá vendo? Então foi um bom. Boa opinião. Próximo. A Paloma me ajudou nessa. A Paloma foi o seu que deixou você na cara do gol. Foi. Como você definiria os primeiros meses de Felipe Anderson no Palmeiras?
Deixa eu ver, do Felipe Anderson. Mas o Tociro, você é corneteiro, hein? Esse é palmeirense, mas corneteiro. Que o cara tá vindo da Europa depois de tantos anos. Pelo amor de Deus, Tociro. Ele é palmeirense. Ele pegou você Tociro É é o brincalhão. Tociro mesmo. Tociro. Ele deve estar assistindo a gente. Os primeiros meses, eu acho que, assim, eu vou falar, assim... Eu não ouvi falar nada do Felipe Anderson, assim, tipo, você não deu destaque nada. Eu acho que, assim, Mas o primeiro jogo que ele fez foi foi a muito campo. bom, foi contra o Botafogo pelo Campeonato Brasileiro, que foi, assim, de muito, caramba, o cara chegou num outro ritmo, outro nível e tal, depois ele tá passando ainda por um momento de adaptação, talvez esteja jogando numa posição que não é a melhor, assim, pra ele, né, que é pelo lado esquerdo, apesar dele também jogar por lá. Então, eu acho que ainda é mais de esperança do que de realidade. Tá? Ainda não é uma realidade. Quando eu falo ainda, quer dizer que eu acho que no futuro vai ser muito importante, mas ainda não é. Beleza. O Corinthians caminha para em algum momento ter que apelar para uma SAF? Isso aí eu falei já há um tempo também, e aí o pessoal ficou bravo comigo, o corintiano não pode... Pô, mas você tá com a dívida difícil, hein, meu? Os caras ficam bravos com você. Por quê? Ficam. Não sei, mas eu também falei muita coisa por exemplo, eu sugeri a contratação do Ramon Dias. Acho que o corintiano tá satisfeito com o Ramon, Sim. não tá? Feliz. É porque normalmente... Eu não sei, porque o Brasileirão é uma mais coisa ou menos, tão- né? É porque assim, normalmente É que o Corinthians vive duas vidas, Isso. né, Ele opostas. vive- né? Gente, que loucura, Sempre né? nós Sul-Americana, Ele vive do- o meio de semana e vive o final de semana. No meio de Exato. semana é só notícia boa. Que loucura. Chega no final de semana, notícia ruim. Não, mas eu acho que assim, a repercussão repercute muito mais uma coisa que é polêmica, né? Quando você fala uma coisa tal e que é positiva, é difícil a pessoa, pô, parabéns, viu, obrego, é difícil ter Eu vi a repercussão sim. nesse E tem sentido. personalidade. Eu vi um né? meme desse que ele falou, que dia de semana ele tá bem, final de semana ele tá mal. É que dia de semana ele vê a nova namorada, final de semana sem querer ele reencontra a ex. Aí ele dá de cara aí com a bate ex, aquela bate coisa aquela bad assim, e tal, é, e fica é, mal até domingo. É assim, o Corinthians tá assim. Mas você acha que tem que Não, virar? então, aí eu falei e muita gente no momento, que eu falei no começo do ano, aí muita gente criticou tal, e assim, com o passar dos meses, muitos entenderam que acaba sendo pode ser uma solução. Porque assim, politicamente é muito difícil você administrar o Corinthians. Eu entendo que existam pessoas que dentro do clube têm boa intenção, que são competentes, mas assim, quem tem boa intenção e quem é competente dificilmente fica, porque são muitas barreiras a serem quebradas dentro do clube. Então, quando tem uma SAF, e uma SAF que seja positiva, né? Não, porque não é que SAF é a solução para tudo. É do Vasco não deu muito certo. não. Exato, né? Mas a SAF é aquela coisa assim, olha, sou eu que mando, então eu não preciso dar satisfação para outras pessoas. Então, assim, essa talvez seja uma solução. Porque senão você tem que começar a dar muita satisfação para o torcedor, fazer muito acordo político, você não consegue administrar e tomar decisões. Então, eu acho que essa é uma dificuldade que o Corinthians tem. Verdade. Mas às vezes o torcedor acha que virar uma SAF, tá tirando algo que é meu, né? O Corinthians tem muito essa relação com a torcida, como os outros clubes também têm, mas o corintiano às vezes critica porque ele entende que se virar uma SAF você vai estar tirando isso do torcedor, e não é, você não vai tirar essa relação, eu não vejo por esse lado. Eu também não, acho que você profissionaliza, digamos Exato, assim. Né? a SAF é no Torna- sentido de profissionalizar. Exato. Né? E o Corinthians, ele Não teria acontecido o que aconteceu com a patrocinadora Master. ele não consegue se profissionalizar hoje na atual realidade política do clube. Exato. Essa é a crítica que eu fiz e que eu faço. Vou para a próxima pergunta, mas o presidente do Corinthians eu acho bem amador. Tem umas decisões bem E assim, amadoras. ele foi eleito com a promessa de profissionalização, mas ele talvez até lá atrás tenha tido No essa comecinho, ideia já. e essa intenção, mas dentro do clube, para você sobreviver, é difícil você conseguir se profissionalizar. Afinal de contas, o Dorival Júnior regrediu indo para São Paulo ou não? Caramba, hein? Ele é terrível. Ele é terrível. Ele é a parte polêmica. Ele vem de um programa que tem polêmica. Então ele vem traz disso, isso né? no Do DNA dele, confronto, entendeu? de jogar um Exato. contra o outro. Aquela A coisa da mão mexe, a mão fofoca, chega a o tremer. confronto. Exatamente. Ele fica, olha, se deixar ele fala da vida e obra de todo mundo aqui. Então, essa é a pergunta que o São Paulino faz, certo? São Paulino aqui tá fazendo. A minha câmera qual que é essa? É essa. Então é o seguinte, então a pergunta é se ele regrediu. Se ele regrediu. Então- Afinal de contas, regrediu ou não? A gente pode dizer com certeza que o Dorival, quando foi para o São Paulo, deu um passo atrás
para dar 2 para frente na carreira. Muito bem, gostei. Saiu bem, nossa, pensou bem. Saiu bem o Paloma, saiu bem aqui. Ele deu um passo atrás e E depois deu deu 2 dois pra para frente. frente. Que passo, né? Não é? Foi campeão, seleção brasileira. Então, naquele momento, deu um para trás e para dar 2 para frente. Ele é bom. No São Paulo ele foi muito bem, mas nem ele esperava esses 2 passos gigantes que ele deu pra frente. Eu acho que nem ele. Se você perguntasse lá atrás, eu duvido, vou assumir a seleção daqui a um ano. Porque ele estava antes daquilo em um momento assim de mais baixa na carreira, porque ele estava sem emprego, aí ele foi pro Ceará, fez um bom trabalho, aí o Flamengo não tinha treinador, precisava de alguém que simplesmente apitasse o treino. Foi, e aí ele teve sucesso, teve mérito, claro, no Flamengo, conquistou títulos importantes, aí foi pro São Paulo naquele momento, que para mim foi um passo atrás, mas depois ele deu 2 para frente. Você é contra ou a favor de torcida única em clássicos no Brasil? Olha, essa é uma boa pergunta. Bom. E você sabe que eu tenho mais uma opinião polêmica aí sobre isso. Porque talvez eu seja o único jornalista que entenda que é o que a gente tem para hoje. Porque normalmente quando tem ali, torcida única, normalmente é uma gritaria. Tal, não pode ter. Claro que eu não gosto de torcida única. No meu mundo ideal, poxa, estádio dividido, meio a meio, todo mundo com camisa, bandeirão e vamos junto pro estádio, voltamos. Esse é o mundo ideal. Mas eu não vivo nesse mundo ideal, eu vivo no mundo real. E o mundo real é que os caras se matam. E, infelizmente, essa é a nossa realidade hoje. Então, eu acho que a torcida única, ela é um pouco da máscara na pandemia. Sabe assim, a máscara da pandemia que assim, você não gosta de usar, mas te evita um mal. Não é a solução do problema. O que acabou com a pandemia não foi a máscara, foi a vacina. A gente tem a vacina para para violência? Tem. Você ter as leis, você cumprir as leis, você punir quem realmente causa os problemas, mas a gente não consegue fazer isso aqui no Brasil. Então vamos continuar usando a máscara, que é a torcida única. É legal? Não, não é. Chato, é pra caramba. Mas isso tem evitado, eu acho que problemas maiores, sim, no futebol. Que é grave. Então, assim, não é que eu sou a favor porque eu gosto, porque eu acho que é assim que tem que ser. Que a gente perdeu pra violência nesse Mas momento. eu acho que nesse momento é isso. Nesse momento, infelizmente, a gente perdeu. E aí quando vem uma autoridade que confirma que é incapaz de dar segurança... Isso é verdade. Porque quando a autoridade fala assim, tem que ser torcida única, cara, ela está comprovando Ela tá assinando. Ela está assinando a incompetência dela. E é incompetente. Então, se é incompetente, eu que não vou deixar minha filha ir num clássico com a camisa do time dela. Infelizmente, eu adoraria. Falar assim, filha, pode ir. Pega o metrô aqui, atravessa a cidade, vai lá, torce pro seu time. Isso seria o mundo ideal. Mas a gente, infelizmente, não vive assim. Vicário, o tempo tem mostrado que o Yuri Alberto é injustiçado? Olha, eu sempre defendi o Yuri Alberto, hein? Eu também. Também? Então. Não, mas pergunta o motivo. Qual motivo? Pelos gols. Pela Vai lá, qualidade. Vicário. Então, Você cai nessa, Vicário? Vai, brincadeira. Não, mas assim, eu sempre achei que o Yuri Alberto ele era um jogador que tinha a qualidade dele, mas que ele estava em um time completamente desajeitado. Tanto que foi um outro comentário polêmico que eu fiz, foi assim, tira o Yuri Alberto do Corinthians e põe no Palmeiras. Você acha que tecnicamente o Yuri Alberto ele é pior que o Flaco Lopes? Tecnicamente? Não. Eu não acho. Não. O Flaco tem 20 e tantos gols aí Mas na ele temporada. é bom. O Flaco é bom. É bom, sim, eu não estou falando isso. Não, sim. E quando eu faço essa comparação, eu não estou falando mal do Flaco, eu estou falando bem do Yuri. Então, tanto que bastou o time do Corinthians se ajeitar minimamente para o Yuri voltar a fazer gols. E hoje ele já tem, acho que quase 20 gols aí. Tem mais gol que o Caleri do São Paulo. Então, Titular absoluto. foi a comparação que eu tenho visto bastante, foi a comparação que eu fiz. Tem mais gol que o Caleri, ele tem basicamente o mesmo número de gols do Verratti, que é um cara que é idolatrado pela torcida do Vasco. Tanto o Caleri quanto o Verratti são idolatrados na torcida deles e o Yuri tem mais gols ali. E a torcida pega no... É claro que assim, ele tem alguns lances assim que acabam jogando contra, porque quando existe um erro com ele, é um erro bem pitoresco, né? Chutar a bola muito pra cima, tropeçar e tal, mas eu acho que a torcida pegou muito no pé dele, ele era mais vítima do que culpado ali da situação. Muito bem, vou colocar dentro de um contexto atual também. O Dudu acertou em ter permanecido, continuado no Palmeiras, depois daquela melada lá com o Cruzeiro, e o atual momento dele no Palmeiras? Eu acho que foi polêmica, foi o Dudu que se colocou naquela situação, né? Acho que a gente tem que partir sempre disso, né? Porque acho que Voltou ele estava atrás, insatisfeito, tal, ouviu uma proposta do Cruzeiro, meio que talvez ele tenha tentado jogar com isso ali dentro do Palmeiras e talvez tenha se surpreendido com a posição do Palmeiras. Eu acho que ele ainda pode ser importante nesse ano.
Eu acho que o Dudu, ele é o terceiro, ou ele tá num top 3 de jogadores mais importantes da história do Palmeiras. Eu acho que ele é muito grande dentro do clube. É aquela história de novo, né? Talvez ele não seja melhor tecnicamente do que outro, apesar de ser muito bom tecnicamente. Mas história... Na história que ele tem no Palmeiras, eu acho que ele é o símbolo dessa geração que é a mais vitoriosa do clube. Então eu acho que o Dudu, ele é top 3 da história do Palmeiras, com o Ademir da Guia, com uma figura que nem... Isso é forte. Sim, é uma definição forte, assim, você falar que o Dudu está entre os 3 maiores da história do Palmeiras. Sim, porque Legal. eu acho que ele tá ali, é o Ademir da Guia, por representar o que é o Palmeiras, a academia. Tem uma figura que não é tão popular por ser mais antiga, mas que é o Oberdan Catani, porque ele foi o goleiro que viveu aquela era de transição Palestra Itália-Palmeiras, né? Ele quem é o símbolo de arrancada heróica, ele estava na Copa Rio. Então, acho que historicamente, para o Palmeiras, isso é um capítulo importante da história do clube. E o Dudu, eu acho que ele está, assim, até acima de importância dentro do clube, até, assim, na conversa ali com o Evair, com o Marcos, para ficar no top 3. Porque esses caras também são muito importantes. Mas o Dudu é o símbolo dessa era que é a mais vitoriosa do clube. Então, para mim, ele é top 3 aí na história. Para encerrar, o ciclismo leva mais a sério o antidoping do que o futebol? Muito mais. O ciclismo é o esporte que mais, não tenho dúvida, que junto com o atletismo também... Os caras são uma máquina, né? Os caras do ciclismo é uma máquina. São. Vejo lá, pelo amor de Deus. Eles são máquinas, mas é o esporte que mais, não tenho dúvida que é o esporte que mais combate, que mais testa os seus atletas. E justamente por mais testar e mais combater é quem mais acaba pagando com os escândalos também, né? Então o ciclismo não deixa de expor assim as suas estrelas. Muito bem, para a gente terminar então o nosso Melhor de 3 de hoje, vamos inverter o jogo, né? A nossa inversão de jogo. Você faz uma pergunta para o Rodrigo e depois, se você quiser, a gente pode passar, o nosso tempo está curto. Passar a minha pergunta. Então vamos lá, Rodrigo, você está vivendo agora essa sua nova fase na carreira como apresentador esportivo. O que tem sido mais legal e mais difícil? Já vou logo para o mais difícil. Eu não imaginava o quão pesado é uma opinião ao contrário de um torcedor. É impressionante. Eu falo uma opinião que é a minha, só da minha visão de jogo. Cara, vai muita gente da tal torcida me xingar na internet. Algo que eu não tinha visto nem no Big Brother. É cara. mesmo? É muito forte. A torcida pega a birra de você só por um comentário diferente do time dele. Uhum. E o que é legal... Eu tô conhecendo pessoas do qual eu sempre assisti, sempre fui fã. Isso é legal mesmo. Você imagina eu sentar ali, até no pré-jogo do São Paulo e Botafogo, o Zete comentando comigo o jogo do São Paulo, e eu lembrando que há muitos anos atrás, eu assistia pela televisão Libertadores, e eu nunca teria acesso a esses caras na minha vida, Edmilson, Zé Roberto, é muito legal. Vocês, cara, eu falo assim, do interior, vocês não têm noção de o quanto a gente assiste vocês. O quanto a gente xinga vocês e o quanto a gente elogia vocês. E o quanto a opinião de vocês, a postura de vocês é muito legal também. Então, eu estou realizando um sonho. Tem as coisas difíceis do sonho, mas vale a pena. Vale muito. E a gente, assim, a gente falou várias vezes aqui, né, Paloma, dessa coisa de hater e tal. Mas isso eu acho que é uma parte tão pequena dentro de tantas coisas legais que tem na profissão. E o contato com as pessoas fora da rede social. Na rede social também, né? Mas assim, fora é sempre muito legal, muito positivo. Então isso é uma coisa muito legal da nossa carreira. Vai perguntar para mim? Eu vou perguntar para a Paloma. Paloma, 2025. Eu quero assistir a Paloma Totti. Além... Não, você não vai poder. Além do Kauai, onde mais eu vou poder assistir? Aê, Mica, gostei! Eu ia até filmar ao vivo aqui, ó. Comigo. É o seguinte... O que você está fazendo? Eu ia filmar essa resposta aqui, já vai direto aqui, ó. Eu ia filmar, não, porque você sabe. Eu gostei da pergunta do Vicário. Vocês têm que respeitar um pouquinho mais a minha história. Aonde vamos assistir a Paloma em 2025? Porque aonde vamos assistir a Paloma em 2025 fora? Vocês têm que respeitar um pouquinho mais a minha história, hein? A vida tem processos. E a gente tem que aguardar esses processos, só isso. Poxa, então não sei ainda onde eu vou te assistir? Ainda não. Não, não é que não sei. É que ainda não é hora de falar sobre isso, não é mesmo? Seguinte, tá bom.
A gente se conhece há muitos anos. Muito legal ter te reencontrado aqui. É claro que a gente se vê à distância, né? Pela TV, um acompanha o trabalho do outro. Ou às vezes mesmo no trabalho, mas é tão corrido assim, né? Mas a gente começou ali na reportagem, né? A gente começou tão pequenininho, digamos assim, né? E é tão legal olhar para a sua história, para sua trajetória, para suas conquistas, vibrar com elas mesmo à distância, mas hoje poder falar para você que é muito legal te reencontrar, foi muito legal te ter aqui, te ouvir, as suas opiniões super contundentes, cheias de personalidade. Foi uma aula de verdade, né, de futebol, e muito legal te ter aqui. Obrigada mais uma vez. Privilégio, meu. Obrigado mesmo aí, vocês dois, pela companhia, pelo convite, pelas palavras também. Poxa, corta esse elogio aí pra eu postar também aí nas redes sociais. Vamos mandar fazer corte pra ele. Vamos, a gente vai mandar uns cortes e te marcar. Mas é muito legal estar com você. Há tanto tempo que a gente se conhece, né? E tá junto aí na luta, na batalha. E eu também fico muito feliz de ver o seu sucesso, ver agora o Rodrigo também entrando aí, ser mais um companheiro aí na área, e é muito bacana estar aqui com vocês. A gente também marca gols, a gente marca golaços. Eu tô prestes a marcar um golaço, sabe aqueles de voleio bonito? Nossa, eu gosto de gol de voleio. Adoro. Claro. Tô prestes a marcar um gol. Vai estufar a rede. Nossa, estufar com força. E escuta, tudo bem com você? Podemos encerrar o nosso programa de hoje? Eu achei que você ia soltar a bomba aqui já. Não, podemos encerrar o nosso programa de hoje. Tem gols que são importantes, gols que quebram recordes. Eu também acho. Seleção brasileira, hoje vamos fazer golaço, hein? Um voleiozinho, bicicleta, a gente adora cobrança de falta, precisamos do batedor de falta oficial, também, né? Então é isso, estamos de olho na Seleção Brasileira. Obrigada pela companhia de vocês, pela interação, pelas reações. 600 mil reais. O pessoal pode me seguir também nas redes sociais. Não, só arroba, qual que é? Bruno Vicari. Bruno Vicari @Bruno Bruno Vicari. Isso, né? um C do jeito que fala, @Bruno Vicari. Sigam o Brunão e sigam a gente também. E sigam com a gente, terça-feira que vem, ao vivo, mais um Melhor de 3. Beijo, gente. Boa semana. Tchau.